Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, querido, faremos aqui algumas reflexões sobre esse tema. Primeiro, falar um pouquinho sobre quem é que escreveu esse versículo, quem que escreveu a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo foi um homem que lá no passado perseguiu a igreja. Ele era um homem zeloso da lei, formado aos pés de Gamaliel, um homem mais sábio daquela época, um rabino. E Paulo, que até então o nome era Saulo, né? Ele tinha o nome romano, o nome judeu. Este homem, ele tinha uma instrução, ele acreditava que o cristianismo ou os cristãos da época que estavam pregando acerca de Jesus, aquela mensagem ou a doutrina, como eles assim se referia, era uma ameaça à religião dos fariseus ou até mesmo uma ameaça ao judaísmo. E este Paulo, acreditando que deveria exterminar o cristianismo ou as pessoas que estavam agora a falar de Jesus, ele acreditou que se ele matasse e prendesse os cristãos, estaria fazendo um bom serviço. E assim ele conseguiu até a autorização das autoridades para que pudesse prender e até matar os pregadores ou qualquer pessoa que estivesse falando em nome de Jesus. E assim ele fez. Porém, queridos, quando no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você encontra essa história lá, ele ainda respirava ameaças de morte, né? A palavra respirava ameaça, ela lembra um cachorro ou um cão com muito ódio para morder ou atacar uma pessoa. Então esse é o sentido da expressão. Ele queria realmente acabar com os cristãos. Mas neste momento que ele com fúria foi para cima, então o próprio Jesus aparece para ele num resplendor, uma luz mais forte do que o sol, e ele ouve a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: Saulo, você não pode lutar contra alguém que é mais forte do que você. E naquele diálogo que Deus teve com o apóstolo Paulo, Paulo rapidamente se rendeu à voz de Cristo e recebeu as instruções do próprio Cristo. Aquele dia, meus irmãos, foi um dia transformador para Paulo, porque o texto diz que ele ficou cego, ele caiu ao chão, as pessoas que estavam com ele ouviram alguma coisa, parece que como se fosse um trovão, mas não entenderam nada, eles apavorados fugiram. Porém, Paulo ele entendeu a mensagem. Jesus queria transformar a vida daquele homem e mudar a mentalidade dele. Naquele momento, o homem que perseguia os cristãos, que tinha intenções de matar as pessoas que falavam em nome de Jesus, agora ele passou a ter uma nova experiência com Deus. Ele ficou cego, logo depois o próprio Deus falou com um discípulo chamado Ananias para que fosse até a casa de Saulo e orasse por ele com imposição de mãos, e quando isso ocorreu, Saulo, portanto, voltou a enxergar e ele foi cheio do Espírito Santo. Saulo teve a sua vida transformada naquele momento. Depois dessa experiência que ele teve, ele pôde aprender aos pés dos apóstolos. Ele ficou com os apóstolos em um tempo para aprender sobre Jesus Cristo. E quando o evangelho entrou na vida dele, a vida de Paulo simplesmente mudou. E aí, depois de um período de treinamento, um período que ele aprendeu a palavra de Deus, ele foi orientado e a sua mente foi aberta para o evangelho, ele então começou a fazer a obra de Deus que era o seu chamado. Aqui em Roma, havia lá em Roma uma igreja, e Paulo, ele como era um missionário, um apóstolo, um homem chamado para levar o evangelho de Cristo, ele manda uma carta para esta igreja. E aqui ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo. O primeiro ponto que eu quero observar com vocês é o seguinte: não me envergonho do evangelho. Por que que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo? A palavra evangelho, ela significa boa nova, boa notícia. O contexto social, a atualidade hoje, gente,
só traz notícias ruins. Quando você liga a televisão em programas jornalísticos, o que mais você vê é notícias ruins. Estávamos até comentando sobre a nova droga, a K9, ou a droga K, K2, K4, K9, o que ela está causando nas pessoas. Ela está destruindo pessoas, não está apenas destruindo, como está matando as pessoas. O que é que nós estamos vendo hoje no cenário global? As notícias são ruins, as perspectivas do futuro são ruins, as notícias não são boas. E quando as pessoas passam a alimentar-se, pastor Samuel, com esse tipo de conteúdo, elas adoecem na alma. Elas ficam mal todos os dias, porque não vê uma perspectiva. As notícias são ruins. Então aí entra o Evangelho de Cristo, que é a boa notícia, a boa nova de salvação. Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então está muito claro que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que Cristo? Ele está dizendo de uma boa mensagem que foi gerada por Cristo. O Cristo tem essa boa mensagem. Esta mensagem de Cristo é a mensagem que, de acordo com o que Paulo diz, é o poder de Deus. Gente, o que a sociedade precisa? Você que está me ouvindo agora, aqui através da internet ou através do rádio, o que as pessoas estão precisando na vida delas é Cristo, gente. O Evangelho, que é a boa notícia. E qual é a boa notícia desse Evangelho? A boa notícia é que Deus está no controle de todas as coisas. A boa notícia é que quem está enfermo não precisa acreditar que vai morrer doente. A boa notícia é que quem está preso pelas drogas, preso na prostituição, preso no crime, preso em qualquer outra cadeia espiritual, essa pessoa pode acreditar que este evangelho que pregamos é poder para libertar essas pessoas. O evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para trazer salvação ao perdido, trazer esperança àqueles que não têm mais esperança. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para mudar uma pessoa. Eu estou falando de um homem aqui, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, alguém que matava os crentes, alguém que fazia atrocidades, mas que quando este evangelho entrou nele, transformou a vida dele. E eu quero já aproveitar aqui esse gancho, abrir aqui um parênteses aqui para falar sobre muitas pessoas que podem estar pensando agora e até dizendo, eu frequento uma igreja, eu sou evangélica, eu entrei no evangelho. Só que eu quero levar você a pensar agora em uma coisa. Pensa comigo. Você pode ter entrado no evangelho, mas o que vai realmente mudar a vida de alguém é quando o evangelho entra na pessoa. Nós temos muitas pessoas que entraram no evangelho, mas o evangelho não entraram nelas. Por quê? Porque se a vida de uma pessoa não muda, pastor Samuel, mesmo ela estando dentro do evangelho, é sinal então que o evangelho não entrou na vida dela. Porque todas as pessoas que o evangelho entrou nelas, o poder que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, esse poder transformou esta pessoa. Então eu quero falar com você que está me ouvindo agora, independente de como está a sua vida, se o evangelho de Cristo entrar em você, não tem como a sua vida não mudar. Veja aqui, Pedro, quando o evangelho entrou na vida dele, a vida dele mudou. Por um tempo, Pedro acompanhava a Cristo, ouvia a sua mensagem, e mesmo andando com Cristo, Pedro cometeu alguns erros. Pedro, ele negou a Jesus, quando não era para fazer. Pedro usou algumas palavras que não deveria usar. Pedro, ele cometeu alguns erros. Só que quando o evangelho entrou na vida dele, Pedro realmente foi transformado. Aquele Pedro que você via no começo do ministério dele, depois era totalmente diferente.
E todos os outros apóstolos, quando o evangelho entraram neles, ou entrou, mudou completamente. O próprio apóstolo Paulo, quando o evangelho entrou nele, a vida dele simplesmente transformou. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós que estamos nessa programação e todos os outros que passam por esse e usam esse microfone aqui para falar da palavra de Deus, nós não estamos falando de uma filosofia, de um pensamento, de uma crença pessoal. Nós estamos falando realmente de algo transformador, de algo que transforma, que muda as pessoas. Nós estamos falando de um evangelho que é poder de fato de Deus. Paulo não diz que o evangelho é poder de Deus à toa. Quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele sabia o que estava falando. Ele era uma testemunha viva do poder do evangelho. Era tão forte essa verdade nele, que Paulo diz a história que ele morreu decapitado. Ele foi preso por causa do evangelho, e a condenação dele foi perder a cabeça, cortar a cabeça de Paulo. A tradição também diz, algumas tradições judaicas, ainda afirma que Pedro também foi crucificado. E ele não aceitou ser crucificado como o seu mestre Jesus, mas aceitou ser crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada, Estevão sendo apedrejado. Você encontra a história de Estevão lá em Atos, a partir do capítulo 6, 7, 8. Você encontra a história linda de Estevão. Ele defendeu o evangelho de Jesus Cristo, mesmo diante de homens maus que o arremeteram para matá-lo. Eles apedrejaram Estevão, e mesmo diante da morte, diz a Bíblia, que ele se colocou de joelho. Ninguém colocou ele de joelho. Ele se colocou de joelho, olhou para o céu e pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Ele ainda disse: eis que eu vejo Jesus à direita de Deus. Gente, a mensagem do evangelho, ela é muito forte, ela é poderosa. Isso aqui não é religião. Falar sobre Jesus, sobre Bíblia, não é religião, não é uma ideia. Nós estamos falando de algo que realmente transforma as pessoas. Está aqui o meu pastor Samuel, quem conhece ele, sabe da história dele, o testemunho que ele tem. E você poderia ouvir testemunho de outras pessoas. Gente, eu quero que, se você ainda não é uma pessoa cristã, se ainda não se decidiu por Jesus, nessa parte que eu estou falando, você está me ouvindo aí, seja no seu carro, na sua casa, eu não sei, mas se você está ouvindo essa palavra, gente, eu vou lhe falar uma coisa: decida por Jesus ainda hoje. Olhe para o mundo e veja o que é que isso está dando, o que é que está acontecendo no mundo, as previsões, as drogas surgindo, essa K9, eu estava vendo a matéria, o líquido é um líquido transparente, parece água, e eles não sabem qual é o componente que tem nessa droga, gente. Sabe, nem os especialistas entendem o que é que tem nisso. O que sabe é que o efeito é devastador, né? Então a sociedade, ela está se destruindo, os valores estão se perdendo. Onde é que vai parar tudo isso? A única coisa que vai mudar as pessoas, é nisso que eu acredito, é nisso que eu prego, e a igreja prega isso, é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há nenhum tipo de mentira nisso daqui, certo? Então, se você que está ouvindo agora, uma pessoa aqui que está na audiência, né, até chegou a comentar que a vida não dá certo, que as coisas não estão indo muito bem, eu quero falar para você, se estiver me ouvindo ainda, faça o seguinte, minha querida, entrega a sua vida para Cristo, se ainda não fez, permita que o evangelho entre dentro de você, e a tua vida vai mudar, e não é porque eu estou falando, é porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Todo mundo, certo? Então, queridos, eu vou encerrar minha fala aqui. Eu vou deixar aqui essa última palavra, tá bom? O meu apelo para você. Como diz o próprio Cristo, diz que não é por muito falar que seja ouvido. A mensagem do evangelho é simples, a mensagem é simples. O que nós precisamos fazer é crer no que está escrito. Paulo diz que é o evangelho de Jesus. Ele não se envergonha.
do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Gente, se o Evangelho é poder de Deus, imagina o que esse poder pode fazer na vida das pessoas. E é justamente isso que eu estou aqui falando, o pastor Samuel e outros irmãos vêm aqui todos os dias, tem uma programação diária, para falar o quê? Qual que é a mensagem? Poder do Evangelho. Nós estamos aqui porque o Evangelho um dia nos alcançou, ele transformou a nossa vida. Queridos, vocês não podem correr. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Dentro de nós há características de Deus, certo? Nós viemos de dentro de Deus. E aqui eu termino a minha fala dizendo o seguinte: quando Deus criou o homem lá em Gênesis, diz a Bíblia que Deus fez o homem do pó da terra, depois ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Quando Deus sopra a vida, o sopro vem de onde? Vem de dentro. A vida humana vem de dentro. Quer dizer o quê? Que ninguém consegue viver se não for em Deus. Deus criou todas as coisas com o seu habitat natural. Tira o peixe fora da água para ver se ele sobrevive. Tira a árvore da terra, a planta da terra, para ver se ela sobrevive. Tira o homem de Deus e você vai ver o que está acontecendo. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque as pessoas estão se afastando de Deus e tentando viver longe de Deus. Nós somos criados, querido, em Deus. Nós viemos de dentro de Deus. Então, se você está longe, este é o momento, esta é a oportunidade de você voltar-se para Cristo. Onde é que você está agora? Seja no seu carro, na sua casa, no seu quarto, no celular, em qualquer lugar que você estiver agora. É neste momento, chame a atenção de Deus, chame Deus para você. Fale: Deus, eu quero o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero que este Evangelho, que é o teu poder, entra dentro de mim e transforme a minha vida, porque eu quero viver uma vida diferente. E você vai ter uma experiência da qual nunca mais vai se esquecer. Querido, medite nessa palavra, pense, lembre-se em Deus todos os dias. Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. O tempo passa, querido, e o tempo para você entregar para Cristo é hoje. Lembre-se dessa palavra, Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa essa palavra para sua meditação, e eu espero aqui e quero muito que você tome essa decisão inteligente hoje e receba a bênção de Deus. Meu abraço para você, até a próxima. Que Deus em Cristo te abençoe. Graças a Deus por essa palavra, presbítero Rosley. Olha, irmão, a palavra de Deus não muda. E nós temos que confiar aquilo que essa palavra vem entrar no seu coração, viu? Que essa palavra vem entrar lá dentro do seu coração. Muitas pessoas entraram agora aqui falando: olha, muito obrigado por essa palavra.